Passageiros de voo que gravaram que ninguém deveria ver. A tigresa vive pelada. Em que a vida não é sobre os destinos, e sim sobre as viagens. Mas nunca temos como prever o quanto algumas viagens são incríveis, em especial aquelas que acontecem a mais de 9.000 metros de altura, de objetos voadores misteriosos a cobras venenosas Parece dentro de um sêmen, avião. sêmen! Atenção, Sêmen! senhores passageiros. É sêmen. Apertem os cintos para decolar, porque Como é, não vamos é? partir em uma viagem alucinante em que nós iremos conhecer algumas coisas estranhas que os passageiros registraram, mas que ninguém deveria ver durante o voo. Tenha uma boa viagem. Esse canal é muito bom, né? Esse canal é muito bom, pô. Chuva de destroços. Quando a gente para pra pensar, fica evidente que Olha lá, aí Cauã jogando um RPG mais eu. Ah, o Enzo vai pular na asa do avião e pular pro outro lado do avião. Me fala como é que você ia pular aqui, alto pra caralho. Me fala como foi que você teve essa ideia. as aeronaves são realmente máquinas incríveis e maravilhosas. No entanto, alguns passageiros de um voo puderam dar uma olhadinha no funcionamento interno de uma aeronave, de um modo que eles não deveriam ver. Ele Pouco tava depois, maluco. Você não tava ligado, não. Você tava ligado. Você não falou, olha, eu vou tentar subir na asa do avião. Pelo menos ele só vai tentar. Você falou, eu vou subir, vou pular pro outro lado. de decolar, os passageiros a bordo de uma aeronave da AirTran, voando de Atlanta com destino a Com Orlando, as de 13 pernas. de julho de Mal 2004, vocês sabem que a perna tiveram dele é literalmente quebrada. a oportunidade de ver dentro de um dos Tá motores a jato. porra. Essa foto foi tirada de uma das janelas da aeronave. Tá E por mais porra. assustadora Cara, que essa possa foto aí mesmo? parecer para um passageiro de primeira viagem, essa não é necessariamente uma receita para a catástrofe. O motor a jato pode, de fato, continuar funcionando normalmente, mesmo depois de perder esse painel exterior, conhecido como carenagem da turbina, que serve apenas para fornecer uma cobertura mais aerodinâmica para o maquinário abaixo, e que, em geral, é aberta apenas para manutenção. Nesse caso, as travas se soltaram e toda a carenagem foi arrancada. Mas, na verdade, em situações como essa, a coisa mais Sim, a perigosa moto que é a pode moto, acontecer é a Não possibilidade duvida, das partes voo que de foram avião arrancadas e a da moto. carenagem da turbina causarem danos em solo com os destroços caindo. E foi precisamente isso que aconteceu em um voo mais recente. Ah, Maria. Tudo parecia normal e tranquilo quando o voo 328 da United Airlines decolou de Denver com destino para o Havaí Bem em 20 pertinho. de fevereiro de 2021. Mas em Não tinha como morrer não, pô. Era só água daqui. É só pular e cair dentro da água, pô. Fácil! Fácil! It's so easy! apenas uma hora de voo. Dinheiros, diga. E o Oh, Dissolve meu me deu Deus. R$1. Dinheiros. Diga. O Leão Queremos Bola do Ano poderia nos proporcionar tal react? Vai ter, meu bom. Vai ter. Ela acha que vai ter. E quem tá vendo no YouTube quiser fazer um pix pra ter a sua mensagem. A sua mensagem lida pelo bot no próximo vídeo. O link tá na descrição. Que agora é isso, tá ligado? Enquanto Calma, que a gente vai ver um dia. o avião sobrevoava a cidade de Broomfield, no Colorado, os passageiros olharam pela janela para se deparar com isso. Meu Deus do céu! Caralho! Imagina vocês estão voando no avião e vê um bagulho desse. O Enzo Não aí, é ó. bem o que eu gostaria de ver quando eu olho para fora da janela de um avião. E essa é uma rara ocorrência de falha de um motor a jato. Lá embaixo, no chão, os destroços estavam caindo por todos os lados. Caralho! Desde estradas rurais Matou até nos ninguém, jardins não? das casas. Por muita sorte, não foram registrados feridos em relação Ainda ao incidente. bem. E dado que a maioria dos Ainda aviões é projetado bem. para funcionar, mesmo com um de seus motores fora de ação, Aí, o ó. piloto foi capaz de realizar o pouso em segurança. Deus. Uma investigação para apurar a causa do problema no motor revelou que uma das hélices do motor era a culpada. Uma das lâminas internas da hélice quebrou, Ixi. devido ao desgaste natural do metal ao longo do tempo, travando o motor Manutenção que se foda, né? Manutenção é o caralho. e fazendo com que ele explodisse em chamas, lançando pedaços incandescentes no chão abaixo. Essa aeronave em particular estava em uso há 26 anos. E embora a idade média dos aviões Mano. comerciais dos Estados Unidos Mano. seja de 11 anos, os aviões normalmente Manutenção, operam por até carai, 30 né? anos, antes de serem aposentados e se mudarem para o paraíso aeronáutico. Embora sejam feitas inspeções minuciosas das áreas de maior desgaste, às Rapaz. vezes esses problemas podem passar despercebidos. Passar Então, o caralho, mano. Seu cu tem que cochilar e vai. Passar avião. Avião, deixa passar, ó. Nem é pra deixar passar, não, pô. Porra! Vamos torcer para que todos os aviões que Mano. comecem a se sentir meio capengas possam se aposentar mais cedo. Discussão no cockpit. No coque. Embora todo o dinheiro gasto em um voo particular possa tornar as coisas mais luxuosas, isso não quer dizer que elas sejam mais seguras. Você também pode pensar que um jato particular tenha os melhores e mais responsáveis pilotos que o dinheiro pode comprar. Mas pense de novo.
Estavam saindo morro do nada, imagina. Calma, escuta, o cara tá mandando ele escutar, escuta. Oxi. Eu quero só que ele saia no morro. Eu quero que ele saia no morro, porra. Você pegou minha mulher, ela tava aqui, eu vi que ela tava no seu quarto pelada e não sei o que. Nunca mais eu vou ser seu amigo, cara. Essa Você pegou minha discussão no mulher. cockpit foi filmada em um jato particular. Que por briga, ninguém menos. que briga, mano. Oh, briga. Oh. Menos que o famoso Foi rapper isso 2 aí. Chainz, que reparou que os dois pilotos estavam tendo algum tipo de desentendimento. Os dois foram obrigados a levar a disputa para fora do avião, na pista de decolagem, em uma demonstração do que batalha os de bons rap. pilotos não deveriam Resolveram uma fazer. batalha de E rap. isso é uma coisa que os passageiros, celebridades ou não deveriam testemunhar. I want to apologize because I really had to go to the bathroom. And the captain didn't want to let me go. I said, listen, I gotta go. Né, briga velha chola da porra. Acontece que toda essa discussão acalorada aconteceu por causa de uma pausa para ir ao banheiro. Acalorada. O capitão não queria deixar que o copiloto fosse ao banheiro antes de levantar o Por voo, quê? já que a pausa envolvia uma longa caminhada de volta até o aeroporto. Apesar de não serem nada baratos, muitos Mijo no dos jatos avião, particulares não têm banheiro a bordo, Ah, tá. especialmente as aeronaves de peso leve, que são usadas para voos domésticos e que duram entre 1h30 até 2 horas. Mesmo sem saber qual era o destino final de 2 Chainz, é possível afirmar que ou o jato particular não tinha um banheiro, ou que a tripulação não tinha permissão para usar o mesmo. Ô, mas arrombado, mano, os caras se mijando. O cara se mijando, mano. O cara queria botar o avião no ar, passar essa viagem todinha com vontade de mijar, porque aí é foda mesmo, pô. Banheiro que o cliente celebridade. Cara, que situação de merda. Não, eu tô me mijando aqui já, mano. E é Serpentes só ir a ali no bordo. banheiro. Conhecido como aviofobia, o medo de voar, acomete cerca de 40% da população geral. E enquanto lidar com uma fobia já é difícil o bastante, alguns passageiros medrosos já tiveram que lidar com várias fobias simultâneas a bordo. A cabine de um avião é o último lugar onde você esperaria dar de cara com uma criatura aterrorizante. Ixi. Mas, de fato, os aviofóbios e aracnofóbicos em um voo foram agraciados com uma dose dupla de fobia em pleno voo. Lá vem a monstruosidade. Hudson me deu R$1. Dinheiros. Já pensou existir uns racingo observações diárias de aviadores? Pô, é uma ideia muito foda, mano. É uma ideia do caralho, pô. Imagina aí, os caras tá voando aqui e fala aí, ó. Ó o passarinho voando aqui, ó. O passarinho se larga no corredor do avião. Quando uma tarântula foi encontrada durante a viagem. Embora o motivo que levou esse monstro de 8 patas a ter entrado na aeronave seja um mistério, o mais provável é que a aranha tenha sido trazida a bordo por um passageiro desatento. Mas se você sentiu calafrios apenas com a simples ideia de Imagina, levar mano. sem querer um aracnídeo pra dentro de um Imagina aí, avião, mano. nosso próximo caso envolve um animal muito mais sorrateiro e um dono de pet bem desatento. Os passageiros a Uma bordo da cobra? aeronave Uma da cobra? Raven, Alaska, que se deslocavam de Aniak para Anchorage em março de 2017, ficaram em choque ao descobrir um companheiro de viagem um tanto sinistro com Mano, eles. uma Tudo rola? começou quando um garoto a bordo notou algo estranho enquanto saltava de um lado para o outro pelos assentos vazios. A princípio, tudo que ele conseguia ver era uma sacola de tecido amarelo brilhante, enfiada embaixo de um assento na parte posterior do avião. No entanto, ao olhar mais de perto, o pequeno errante de poltronas reparou que havia algo mais emaranhado perto da sacola de tecido. Era Aí uma cobra. ele foi pegar. Embora o simples pensamento de estar preso em um avião com um réptil solto a bordo seja o bastante para fazer os cabelos que me restam se arrepiarem, a cobra de fato estava no meio de um cochilo inofensivo e bem profundo quando foi encontrada. Apesar disso, a missão de remover o réptil dorminhoco da cabine ainda foi perturbadora para os comissários de bordo. E o dono Mas por dela, fim, uma mano? valente comissária de bordo retirou a cobra de seu cantinho confortável, já pegando ela mandou com dois, suas manda os próprias três. mãos. Fora de seu ninho escondido, a cobra parecia ter entre 1 metro e A 1,5 mulher metro pegou de comprimento. mulher pegou No na fim, cobra a espécie suave, da cobra pô. não foi divulgada, mas parece que nossa amiguinha dorminhoca foi Eu esquecida vi o pra vídeo trás por um Utopia. passageiro de... Eu vi o vídeo do Utopia, o Orochinho viu o vídeo do Utopia. Os comentários do Orochinho. Oxe, o cara comendo aí, comendo um arroz doce, mal ele sabia que era mingau. voo anterior. A cobra foi embarcada e escondida para a viagem, mas apenas quando seu dono chegou em casa é que ele reparou que o animal havia sumido, para então avisar a companhia aérea. Em um caso parecido, os passageiros a Essa bordo mulher é do voo braba. da Aeroméxico, Essa mulher é que iam de braba. Torreón para a cidade do México, viveram sua própria versão do pesadelo hollywoodiano de 2006, Serpentes a Bordo.
quando uma cobra peçonhenta deslizou para fora de um dos compartimentos suspensos de bagagem. Os passageiros Meu abaixo Deus. mal tiveram tempo Meu para desatar Deus. os cintos e levantar dos assentos, antes que a cobra se libertasse serpenteando por uma fresta e caísse entre as poltronas. Depois que o piloto avisou o controle de tráfego aéreo, o voo conseguiu prioridade de pouso no aeroporto da Cidade do México, onde aterrissou apenas 10 minutos mais tarde, e a cobra foi recolhida pelo Serviço de Controle de Animais. Mas como foi que uma cobra parou a bordo, ainda é um mistério que a própria Aeroméxico não conseguiu desvendar. Depois do incidente, a empresa fez uma declaração pública, afirmando que eles iriam implementar medidas extras de E o segurança dono? para evitar Bicho, eu não sei se isso aí tem dono não, pô. Ah, como é que a pessoa bota uma cobra desse tamanho no avião? Eu acho que essa cobra só apareceu lá, tá ligado? Tipo, a cobra veio e, sei lá, por algum motivo ela entrou aí dentro. que algum animal invadisse suas aeronaves de novo. Eu sei que existe uma serpente que pode pular mais alto que uma árvore. Árvores não pulam, mas uma serpente que pode literalmente voar mais alto que um pássaro? Ok, piada ruim. Deixa pra lá. O que é aquilo? Eu não sei vocês, mas É pra mim, o o Sword Art melhor Online, sistema de mano. entretenimento É a em um voo Encrado. consiste apenas de olhar pra fora da janela e observar o mundo passando logo abaixo. Mas o que você diria se visse isso? What's going on? What's happening? Right now. Esse vídeo foi publicado no TikTok pela passageira Zoe Montoya, Ah, mano, TikTok. num voo de Las Vegas para Tulsa, em 6 de fevereiro de 2022. Mas o que é que está acontecendo ali? Além de todas as teorias de sempre sobre alienígenas, demônios e monstros de espaguete voadores, algumas pessoas afirmaram que o fenômeno sinistro jato. registrado se tratava de Um contrails, jato. ou rastros de condensação. E que essa seria a explicação para essa estranha É um imagem. jato invisível. Os contrails É o jato do são Ackerman. compostos de partículas de água condensadas em cristais de gelo, Jato do que são Ackerman que é emitidas por invisível. aviões, seja pela exaustão do motor ou pela Cara, mudança meu de pressão pau. no ar. Embora os contrails sejam mais comuns em forma de rastros brancos que riscam o céu, E olha há lá. evidências de que a mudança de cor pode Ah, acontecer porra. dependendo da hora do dia e a posição relativa entre o Sol e o observador. Outra explicação O jato da possível Mulher Maravilha é seria ridículo. uma aeronave simplesmente expelindo uma fumaça preta durante o voo. Por mais que não dê para ver um avião na frente do rastro filmado por Zoe, o ângulo e o zoom fazem com que seja bem difícil determinar a que distância esse rastro de fato está. E o avião que o emitiu pode simplesmente estar muito longe para ser avistado a olho nu. Em um comentário no TikTok feito por Matt Derogatory, ele Oxe, o alega que cartonizando. também testemunhou algo parecido durante um voo na Flórida. Por sorte, Matt tinha uma especialista Aí, ó. em aeronaves, sentada bem ao seu lado, sua mãe, que também era pilota, e confirmou que, de fato, aqueles eram os contrails de um avião distante. Além de ter sido confirmada por uma pilota, a hipótese do rastro sombreado faz muito sentido e condiz com esse vídeo feito por um Era o ET passageiro não Bilu. identificado, que foi feito em março de Olha lá, é 2019. sêmen, isso é sêmen, espermatozoide. À primeira vista, isso pode parecer algum tipo sinistro de demônio voador, com pernas que comentário, mudam de mano. forma. Mas esses dois rastros distintos poderiam muito bem ter saído dos motores de um jato voando ao longe. Quanto à aeronave em si, é possível que a luminosidade do céu tenha Não apenas parece ser, confundido não. os sensores da câmera Isso e não o processamento de parece, imagem, não, por ser impedindo uma fumaça, reprodução não. da imagem de baixo contraste do avião em si, e Ah, apenas tá. registrando o rastro de maior contraste deixado para trás. Mas, obviamente, outra explicação para o objeto Povo voador inventa, não hein? identificado Galera tá pode vir de inventando, algum pô. lugar fora desse mundo. Algumas pessoas não acham que é mera coincidência que a infame Área 51 fique a apenas 160 Que do quilômetros inimigo do do local onde cartonizando, Zoe desgraça. Montoya fez o seu pequeno achado aéreo. Mesmo que a simples ideia de que aquilo se trate de uma espaçonave alienígena, ou mesmo de uma aeronave experimental, possa parecer meio fora da caixinha, não seria a primeira vez que as pessoas ficaram convencidas sobre isso, depois de ver algumas fotos e vídeos online. Como esse aqui, postado no É, só canal do da YouTube, online. chamado UFO Ah, Section isso é 51, montagem, em agosto pô. de 2018. Isso é montagem, isso é Embora montagem. algumas Nunca viajei pessoas de avião, tivessem não. certeza que era um OVNI de verdade, avistado pela janela de um avião, logo foi revelado que a imagem foi forjada por uma equipe de efeitos especiais. Aí, ó. No entanto, nenhuma revelação similar foi feita acerca dos outros vídeos que a gente acabou de ver. Mas e você? O que acha disso tudo? São Precisava- apenas rastros precisava deixados ser um por negócio avião comum, ou minucioso. são as sombras de um demônio? Ou talvez algum tipo de espaçonave fumacenta que pode ficar invisível? Aí, ó. Conta pra mim sua teoria nos comentários Eu abaixo. falei isso aí já. Trânsito aéreo. É o que, menino? Embora os casos de OVNIs estejam Transa sempre abertos aérea? para discussões, não restam dúvidas do que está voando Sexo? bem do lado dessa aeronave. Dá só uma Avião olhada. feio da porra. O avião tá andando bem devagarzinho. Porra é essa, mano? O avião bem devagarzinho. Que é isso?
Se você pensou que dava para escapar do congestionamento a mais de 12 mil metros de altitude, O cara pense de mandou. novo. O cara mandou. Imagina Hudson me deu R$3. Dinheiros. Poderia colocar ler um trava-língua na roleta e serrar gir de novo. Essa é legal, essa é legal. É legal, vou botar. só olhar para fora de uma janela de avião e se deparar com isso. Mas ainda bem que esse aparente risco de colisão, na verdade, não é tão ruim quanto parece. Propagandas de TV e vídeos promocionais primeira são rola. importantes para as companhias aéreas. Mas você já se perguntou exatamente como é que eles criam publicidades tão legais? Embora alguns retoques sejam feitos na pós-produção, a maioria das gravações acontece na vida real, bem no ar. E é precisamente o que está acontecendo aqui. A Wolf Air é uma empresa de fotografia de aviação, que é especializada em fazer filmagens de aviões durante o voo para Maria, filmagens Deus me comerciais e afins. Para as filmagens, a Wolf Air usa aeronaves de alta velocidade, como o Learjet parecia 25D, também que foi devagarzinho. modificado para fazer as gravações, com câmeras presas em seu exterior. Essas câmeras externas são controladas por um controlador dentro do avião, que é capaz de assistir às filmagens em tempo real, para garantir sempre as melhores imagens. A logística por trás dessas filmagens impressionantes é pra lá de complexa, e as empresas como a Wolf Air sempre se reúnem com os pilotos para planejar com precisão quais são os melhores padrões de voo para conseguir gravar as imagens que eles precisam, com toda a segurança. Os dois aviões decolam, voam em conjunto e chegam a ficar realmente muito perto para algumas tomadas próximas, Muito como essa foda. daqui, feita para um comercial da frota Rouge, da Air Canada. Enquanto algumas estrelas das telonas Minha começaram namorada! sua carreira de baixo em busca de alcançar aos céus, esses vídeos já vêm desde o começo, lá do alto. Aí Um é saco foda. de passageiro. Quê? Imagine o seguinte, você finalmente conseguiu passar pela imensa fila de segurança, gastou suas últimas economias nas lojas livres de impostos e finalmente conseguiu chegar à sua poltrona, só para olhar ao seu lado e ver isso sentado perto de você. Porra é essa? Embora você possa estar se perguntando por que os passageiros não estão gritando horrorizados com esse corpo ensacado corpo. sentado no meio do avião, talvez porque essa cena não seja tão fatídica quanto parece. Esse cara está muito vivo e bem, ele apenas escolheu se embrulhar em um imenso saco plástico. Por quê? Mas por quê? Bom, acontece que na fé judaico-ortodoxa Haredi, aqueles que têm descendência sacerdotal, que são os chamados Kohen, são proibidos de entrar em cemitérios, como uma maneira de impedir que sua pureza seja contaminada, evitando o contato com os mortos. Esses caras, os caras inventam coisa demais. Nas leis judaicas, é determinado que os Kohen são proibidos de se aproximarem de uma lápide a menos de 2 metros, a menos que estejam separados por uma cerca de pelo menos 1 metro de altura. Ah, beleza, porque é a cerca que protege. Ah, agora aí, então tá certo. Ok, mas o que isso tem a ver com aviões? Então, as regras sobre cemitérios não são válidas apenas quando se está no chão. Elas se Mano. estendem até no céu. Ah, porque você pode passar por cemitério. Meu Deus do céu. Isso quer dizer que quando um Kohen está em um voo cujo trajeto passa sobre um cemitério, ele corre o risco de trair suas obrigações religiosas. Todo esse problema começou quando um piloto da empresa aérea El Al Israel informou ao seu rabino que os aviões da empresa às vezes passavam por cemitérios nos arredores de Tel Aviv. A cidade tem diversas sepulturas em sua periferia, e tem até mesmo um cemitério vertical, que foi construído em 2014 Caralho, que cemitério style, filho. para lidar com a falta de espaço para sepultamentos na Terra, Top 10 como uma cemitério. forma de mitigar esse recém-constatado problema de passar sobre cemitérios durante viagens aéreas. Os Mas não tinha que ser uma cerca, mano. O cara se enrola num saco e dá certo. rabinos Haredi Queria morar aí, Leozinho, no cemitério? decretaram que embrulhar o corpo todo em um plástico grosso durante a travessia Aqueles inventaram pra caralho, pô. Aqueles inventaram pra caralho, mano. sobre qualquer cemitério era a única forma de prevenir cometer tal pecado. Depois que a notícia se espalhou em 2001, algumas companhias aéreas como El Al Israel começaram a receber pedidos de seus passageiros, que pediam para serem embalados em plástico durante o voo. Apesar de ser simpática às questões religiosas, a empresa não podia ignorar o fato de que o invólucro plástico ao redor do É porque a galera pode falar intolerância religiosa, ei, nem quer deixar enrolar no plástico, que é da minha religião. passageiro representava É intolerância. sérios riscos à segurança, incluindo sua inabilidade de acessar uma máscara de oxigênio ou de se deslocar em caso de emergências. mesmo? Não pode Isso não. sem mencionar o fato de que é Manda esses maluquinhos andando, homem. impossível respirar por muito tempo dentro de um saco plástico. Então, em 2001, a companhia aérea foi forçada a banir Aí, ó. qualquer passageiro que tentasse embarcar com sacos de Tá plástico certo, para o tá corpo. certo. Essa imagem em particular deve ter sido tirada no começo dos anos 2000, antes do banimento ter sido estipulado pelas companhias aéreas. Desde então, a companhia aérea teve que tomar precauções.
para se assegurar que as rotas de voo nunca cruzassem sobre cemitérios. E tudo o que resta agora são os pequenos saquinhos plásticos contendo amendoins e salgadinhos. E não os Ô, sacerdotes. amendoim é bom, hein? Zoológico no céu. Quê? Se você, assim como eu, for apaixonado por animais, então você sabe que o pior momento de tirar férias é Eu gosto ter pra caralho, mano. Eu gosto pra caralho de animal. Todo dia eu como 500 gramas de frango. que pensar em deixar o seu bichinho de estimação para trás. É bom, Para hein? muitas pessoas, Amendoim esses é bom. animais são mais do que apenas pets. Eles são uma parte essencial da viagem. Embora imagens como essa possam fazer o seu cérebro pensar que não se passa de uma Olha a mulher com o peru falsificação na mal mão. editada, essa cena é muito real. Essa passageira se chama Jodie Smalley, de Seattle, Washington. E eu acho que eu posso dizer Desmolé? que ela não se importa Jodie muito Smolé? com os olhares suspeitos direcionados ao seu porra é exótico essa, companheiro mano? de viagens. Easter, um peru de 11 quilos. Depois de perder o seu marido em 2015, Easter foi a principal fonte de conforto para Ela ficou com saudade do peru do marido e comprou um peru. Jodie, e ela o leva para todos os lugares O peru na cadeira de roda. onde ela vai, inclusive aviões. Essas fotos foram tiradas durante um voo em que Easter acompanhava Jodie em uma viagem para São Francisco, onde ela pretendia jogar as cinzas de seu marido em 2016. Na verdade, Easter é classificado como um animal de Essa era essa história de xingar. O Araki. O Araki? O Araki? O Isayama. É Isayama? Acho que é. O Isayama se inspirou nessa história aqui, mas será que o marido dela virou o peru? Dá lá, né? Dá lá. suporte emocional, que é usado como parte de um programa terapêutico de tratamento emocional. Legalmente falando, eles O não Eren são virou um considerados pombo, né? O equivalentes marido da aos mulher virou um animais de peru. serviço, como cães-guia para cegos ou cães de alerta para convulsões. Mas eles podem ser igualmente importantes para a qualidade de Cara, vida de achei algumas pá pessoas. desse peru, hein? Enquanto histórias como a de Jodie podem deixar nossos corações quentinhos, parece que alguns outros passageiros espertinhos começaram a tirar vantagem desse sistema. A maioria das companhias aéreas cobra taxas bem salgadas de seus passageiros que desejam levar os seus bichinhos de estimação de pequeno porte dentro da cabine. Mas por causa de uma lei de que acesso fofo. aos transportes aéreos, as companhias são proibidas de cobrar taxas para animais de suporte emocional. De repente, começaram a surgir todos os tipos de animais de suporte emocional dentro Aí de é foda aviões, um pavão. de cães domésticos comuns a porcos e até cavalos. As coisas Aí realmente é foda, começaram a Barão. sair do controle. Aí E é os comissários de bordo se Aí viam é frequentemente foda, obrigados a lidar com animais sem cavalo? treinamento apropriado na área da cabine. Então, em dezembro de 2020, o Departamento de Transporte dos Estados Unidos anunciou que as companhias aéreas não eram mais obrigadas a permitir animais de suporte emocional a bordo de seus voos, mas que ainda deveriam permitir os cães de serviço que auxiliam pessoas com deficiências. Aí, suave. Então, da próxima vez que você for pegar um voo, você não tem que se preocupar com animais selvagens fora de controle, sentados perto de você. Bom, Bah. exceto A galera também exagera, mano. aquele tipo de cara estranho que fica bem doidão com as mini garrafinhas de bebidas. Tipo o sujeito de nossa próxima história. Passageiro problema. Quando Maxwell Berry embarcou em um voo da Eu jogava ele lá Filadélfia de para cima. Miami em 31 Jogava. de julho de 2021, ele não fazia ideia da grande enrascada em que estava prestes a se meter. Mas antes de contar o que aconteceu, eu gostaria de mostrar como tudo acabou. Tá bom. Amarraram ele na cadeira. Amarraram ele na cadeira, mano. This man got the right dentist. That's all I'm gonna say. Eu gostei. Dentist is on point. Ele tá pedindo ajuda pra quê, mano? A galera tá dando risada dele. Amarrado, gritando e sendo alvo de chacota de todos que testemunharam a cena. Isso sim é o que eu chamo Eu de gostei, serviço de voo eu completo. gostei. Mas como foi que ele parou numa situação dessas? Bom, tudo começou quando Max decidiu que era uma boa ideia encher o caneco durante o voo de 3 Aí é horas. foda. Então ele começou a agir de um modo que só pode ser descrito como deselegante. Depois de entrar em um embate físico com um dos membros da equipe e de fazer investidas inapropriadas em mais 2 comissárias de bordo. Aí eu tô falando pra vocês, mano. Eu tô falando pra vocês. Eu dava era um cacete grande, mano. Uma pizza, tá ligado? Ela da puta, mano. Ele ultrapassou todos os limites. Então ele teve que passar o resto do voo preso com fita adesiva em sua poltrona, gritando em meio ao seu torpor alcoólico. Acho que não é necessário dizer que ter que amarrar um passageiro não é lá muito bom para a imagem da empresa. Então, quando coisas assim acontecem, você sabe na hora que é uma coisa que os outros passageiros realmente não deveriam ter visto. Se bem que amarrar alguém e cobrir sua boca com fita possa parecer um pouco extremo, o problema das viagens aéreas é que a equipe não tem realmente uma forma de remover o passageiro perigoso do Então, avião. né? Então, a única opção que resta é contê-lo. Muito Os bom. comissários de bordo passam por treinamentos intensivos para tentar conter essas situações. Mas se forem necessárias ações desse tipo, muitas empresas vão defender legalmente seus
funcionários que se Perfeito, viram forçados a perfeito, restringir alguém. perfeito. Por mim, Algumas lindo. empresas aéreas Lindo. têm até Eu acho que tinha ter dado um croque na cabeça dele ainda. mesmo algemas a bordo. Mas de acordo com a comissária de bordo, a empresa que vimos no vídeo fornece apenas fita adesiva à tripulação, o que explica a situação de Max, todo preso ao seu assento. Embora os demais passageiros tenham achado a ceninha de Max um tanto engraçada, esse criminoso aéreo acabou sendo sentenciado a 60 dias em prisão por seus atos indecentes. Será que ele tentou essa mesma tática para ser libertado da cadeia? Rapaz, não duvido Sob não. pressão. O assento da janela é o melhor lugar do avião para se sentar quando você quer ter uma vista de tirar o fôlego. Mas e num caso de emergência? Um passageiro da turma da janelinha, a bordo de um voo da Southwest Airlines, que ia de Chicago para Newark, em 2018, tomou o susto de sua vida, quando a janela simplesmente trincou diante de seus olhos. Caralho, O a piloto tomou a despressurização decisão de acontece, pousar não? rapidamente o avião, menos de 15 minutos depois, para evitar que a janela pudesse se fragmentar e despressurizar a cabine. Vixe. Mas o que teria acontecido se ela tivesse se partido por inteiro durante um voo no meio do oceano, onde o piloto não teria condições de pousar? Em uma aeronave, a pressão do ar dentro da cabine é muito maior do que a pressão do ar por fora do avião. Então, janelas reforçadas são essenciais para manter as condições confortáveis para as pessoas a bordo poderem Sugada na respirar. janela. Nossos pulmões estão acostumados a trabalhar com a pressão do ar de aproximadamente 14,7 psi, que é a pressão típica no nível do mar. No entanto, quanto mais alto se está viajando, mais esparsas as moléculas de ar se tornam. E quando se atinge uma altitude entre 9 e 12 mil metros, que é onde a maioria dos aviões comerciais voa, a pressão do ar chega a despencar para apenas 4 psi. Se você tentar respirar ao ar livre nessa altitude, em menos de um minuto você vai acabar perdendo a consciência por falta de oxigênio. Aí, ó. Mas, de qualquer modo, graças ao poder da engenharia aeronáutica, o sistema de pressurização dos aviões mantém a pressão interior da cabine entre 12 e 11 psi. E se você está se perguntando por que as cabines dos aviões não tentam manter os 14,7 psi de pressão aos quais somos acostumados, isso acontece porque os projetos das aeronaves têm que levar em conta a diferença de pressão do ar entre o lado de dentro e o lado de Não tô fora. entendendo nada, e se mas tá a diferença bom. de pressão de ar exceder um valor limite, bom, é só você pensar com o que acontece a um balão quando ele é cheio além da conta. Sexo. Com todo esse delicado equilíbrio tendo que ser respeitado, acho que as janelas das aeronaves devem viver sob uma pressão imensa. Se é que você me entende. Agora, uma janela explodir por completo é uma coisa bem difícil de acontecer, já que elas são feitas de muitas camadas de vidro e painéis de acrílico, que fornecem um suporte adicional Vidro pra em caso porra. de rachaduras. No entanto, no caso de uma janela de avião se despedaçar por completo, formando uma ligação direta com o exterior, máscaras de oxigênio são rapidamente liberadas, caindo do teto da cabine. Sem elas, os passageiros a bordo iriam sufocar rapidamente. De maneira Ó, o celular imediata, do cara uma indo janela embora. de avião quebrada em grande Ó, o altitude batom. pode fazer Ó, a com que caneta todo o ar azul. escape da cabine em Ó, o alta cachorro. velocidade, fazendo com que pequenos objetos Ó, o sejam piro da puxados mulher. para fora do buraco. Às vezes, a força do ar pode ser tão forte que consegue sugar até objetos maiores, como pessoas. Aqueles que não são puxados para fora e arremessados no céu devem ter um suprimento suficiente de ar em suas máscaras para que o piloto desça para uma altitude com pressão do ar mais razoável, até conseguir aterrissar. No entanto, emergências envolvendo despressurização de aviões são muito raras, e as janelas são responsáveis por apenas 2,7% dos casos de incidentes de então tá despressurização, tranquilo. Então de tá acordo com tranquilo, então. relatórios oficiais. Tá tranquilo. Mas ainda assim, de É agora em quietinho. diante, eu vou pensar 2 vezes antes de querer sentar na janelinha durante o voo. Caramba, eu espero que não tenha ninguém assistindo a esse vídeo em um aeroporto, prestes a embarcar em um avião. Fofura nas alturas. Preguiça. Vai ter uma preguiça Fazer lá um voo dentro. luxuoso de primeira classe é o sonho de consumo de muitas pessoas ao redor do mundo. E enquanto nós fudendo. temos que economizar uma grana para conseguir fazer esse sonho se tornar realidade, 4 criaturas sortudas puderam experimentar um pouquinho koala? dessa vida Calma aí, boy. Eu confundei, boy. Eu confundei, boy. abastada, de graça. Conheça Paddle, Pelita, Sean e Itália. TDAH, boy. 4 koalas que viajaram de Brisbane, na Austrália, para Singapura, em abril de 2015, como um presente para celebrar o aniversário de 50 anos de independência do país. Esses pequenos passageiros abraçaram essa vida de luxo Ele com vai seus beber. assentos A mulher dando coca pro koala. individuais, Tome coca. com todo o espaço que eles poderiam precisar para E acomodar as suas começaram. pequenas patinhas, além Começaram. de um estoque de bebidas ilimitado. Ok, embora as fotos Ah, façam ele. parecer que os koalas realmente passaram as 8 horas de voo entre Brisbane e Singapura, sendo tratados com toalhas fofas e eucalipto fresco, na verdade essas imagens foram feitas antes de levantar voo. Os koalas passaram todo o período de voo dentro de caixas de transporte, de acordo com as legislações de transporte aéreo de animais selvagens. Embora esse deva ser o produto de exportação mais fofo da Austrália, esses marsupiais foram declarados Fofo não, é feio pra porra, mano. Olha esse bicho.
Olha esse bicho, mano. É fofo não? Você acharam fofo? Oficialmente como estando ameaçados em extinção, em fevereiro de 2022. O presente do quarteto de koalas foi ofertado não apenas como um esforço para o fortalecimento das relações Mais bonito que diplomáticas, eu. mas também com a esperança de começar uma nova e próspera colônia de koalas em Singapura. Acho que isso faz valer a pena o preço astronômico de uma passagem de primeira classe. Espaço para as pernas, jantar sofisticado e koalas em uma heróica missão internacional, sentados bem do seu lado. Vendido! Mas e aí? Você já viu alguma coisa que não deveria ter visto em um avião? Diz aí nos comentários abaixo. E como sempre, obrigado Nunca por vi assistir nenhum avião. e até a próxima. Nunca nem vi um avião. Não, vi um avião, eu vi, né? Mas nunca vi assim. Ah, bem pertinho deu. Nunca vi. A criança calma aqui, ó.